Resultado de um ambicioso projeto, o Antarctic Snow Cruiser foi um gigantesco e inusitado caminhão construído há mais de 80 anos para facilitar a exploração americana na Antártida. Com 17 metros de comprimento e 34 toneladas, era diferente de tudo que já tinha sido visto. É sobre ele que falaremos neste vídeo, sua história, curiosidades e como foi sua trajetória e seu final. E se ainda é possível revê-lo novamente. Bem-vindo ao canal, se inscreva aqui, dê um joinha neste vídeo. A Antártida, localizada no polo sul do planeta, é o continente mais inóspito e com temperaturas mais baixas da Terra. Registros de sua exploração datam do século XVIII e principalmente já no início do século XX. Mesmo sendo mais de 90% coberto de gelo, possui sua extensão territorial maior que o continente europeu e Oceania, uma vez e meia maior que o território brasileiro. Reserva 70% da água doce do planeta. Sem população nativa, grandes países se interessavam em reivindicar a soberania sobre ela. No final da década de 30, interessados em expandir suas influências territoriais e garantir recursos naturais, as grandes potências mundiais começaram a reivindicar amplas áreas do território antártico. Além das possibilidades de novas descobertas científicas, quem chegasse primeiro poderia ter acesso a grandes riquezas naturais escondidas na paisagem, como o petróleo e minerais. Países como Reino Unido, Alemanha e França já mantinham presença no continente, porém até 1939, os Estados Unidos não haviam realizado nenhuma grande expedição oficial à Antártida. As únicas duas tentativas anteriores foram uma iniciativa privada do explorador e pioneiro da aviação Richard Byrd, que foi o primeiro a sobrevoar o Polo Sul de avião, e outro episódio no qual quase perdeu a vida após ficar isolado por 5 meses em uma cabana no rigoroso inverno antártico do ano de 1934, sendo resgatado por seu colega de expedição, o cientista Thomas Poulter. Veículos, de um modo geral, pelo mundo, ainda estavam em seus primórdios de desenvolvimento. Para enfrentar neve, então, não haviam veículos especiais. O presidente Franklin Delano Roosevelt queria fazer a presença dos Estados Unidos na Antártica firmemente estabelecida, e assim a terceira expedição planejada por Byrd estaria por vir. Trabalhando com o Instituto Arbor de Tecnologia em Illinois, Thomas Poulter desenvolveu o que ele chamou de Snow Cruiser, um veículo que parecia ter saído de alguma obra de ficção de Júlio Verne. Com 17 metros de comprimento, 6 metros de largura e 5 metros de altura, pesava 34 toneladas de peso total. Planejando vencer os obstáculos do terreno, grandes pneus Goodyear de 3 metros de diâmetro. A construção do veículo começou em agosto de 1939 e foi ligado pela primeira vez em menos de 3 meses, um tempo muito curto para um veículo do qual se esperava grande complexidade. Construído em monobloco de aço, o interior do Snow Cruiser era dividido em diferentes compartimentos para carga e estocagem de alimentos e suprimentos, banheiro, cozinha, espaço para laboratório e acomodações suficientes para que 5 pessoas trabalhassem e vivessem ali durante longos períodos de expedição. Também podia transportar um pequeno avião biplano na parte superior, para o qual o caminhão também tinha um tanque para levar 3.800 litros de gasolina. Para mover esse pequeno prédio, foram usados motores a diesel e elétricos, sendo 2 motores de 11 litros, 6 cilindros a diesel da Cummins, cada um com 150 cavalos,
que eram usados apenas como geradores de energia, pois o veículo era movido mesmo por 4 motores elétricos, um para cada roda, o que prometia maior confiabilidade e conforto na condução, já que eliminava a necessidade de eixos de transmissão e caixas de câmbio. Um dos primeiros veículos a utilizarem o sistema de tração diesel-elétrica que se tem notícia, configuração que até hoje é comum em caminhões de mineração. Os motores podiam receber manutenção de dentro do veículo. O líquido de arrefecimento circulava em toda a cabine para combater as temperaturas congelantes. A energia que sobrava poderia ser armazenada em baterias e usada para o funcionamento das luzes e equipamentos do veículo quando estivesse desligado. As 4 rodas esterçavam e eram ligadas a um sistema de direção hidráulica. A suspensão também era hidráulica, independente nas 4 rodas, e permitia que o veículo levantasse ou abaixasse em relação ao solo, facilitando o acesso da tripulação e melhorando a capacidade de transposição de obstáculos. Era uma máquina verdadeiramente impressionante. Não se parecia com nada visto até então e deixou o público impressionado quando saiu nas manchetes. Com a pressa pelo projeto, supostamente não houveram testes. Há relatos apenas de pequenos testes em terreno arenoso. E o gigante partiria rodando de sua fábrica na cidade de Chicago até Boston, distante 1.600 quilômetros, de onde partiria para sua estreia na Antártida. Neste longo trajeto, fazia muito sucesso por onde passava, mas alguns problemas logo começariam. A sua caixa de direção quebrou no meio do caminho, vindo a sofrer um pequeno acidente, onde ficou preso por 3 dias antes de ser retirado e reparado. Na teoria, o Snow Cruiser poderia ser capaz de atingir uma velocidade máxima de 48 km por hora, mas na prática se mostrou muito mais lento, visto que cada motor elétrico gerava apenas 75 cavalos de potência, muito pouco para o peso do veículo. Mas até aí tudo bem, já que velocidade não era o que se esperava para a exploração antártica, já que os trabalhos seriam realizados a velocidade de 5, no máximo 10 km por hora. Quando finalmente chegou a Boston, o veículo, com largura de 2 ônibus, causou um dos maiores engarrafamentos da época. No início de 1940, o presidente americano Roosevelt lançou finalmente a terceira e maior expedição do país à Antártida, com o objetivo de mapear novas áreas, construir 2 novas bases e firmar oficialmente a presença do país no continente. Partiriam para a expedição 125 homens a bordo de 2 navios, levando, dentre outros equipamentos, o grande Snow Cruiser. Chegando em solo antártico, já para desembarcar do navio, mais dificuldades. A rampa improvisada de madeira quebrou com o grande peso, quase havendo um grave acidente. E após descer, poucos minutos depois, o veículo ficou atolado no gelo, ficando nítido o que provavelmente fosse o maior fiasco do projeto. Os pneus lisos se mostravam nada eficientes para tracionar sobre o gelo. Em uma tentativa de resolver o problema, a equipe conseguiu prender os 2 pneus reservas nas rodas dianteiras, aumentando a área de contato com o solo, e também amarraram correntes nas rodas traseiras, o que quase nada resolveu. Mas eles perceberam por acaso que quando dirigido em marcha ré, a tração era maior, e assim, mesmo com capacidade de 9.500 litros de diesel, o veículo percorreria inicialmente apenas 148 km em marcha ré. A expectativa do explorador, que inclusive utilizou para impressionar o Congresso americano para o financiamento do ambicioso projeto, era que poderia explorar mais de 500 mil quilômetros quadrados
de território desconhecido durante uma única expedição, para fazer frente às rápidas demarcações de espaço que vinham sendo feitas pelos outros países. Porém, devagar e enfrentando problemas cada vez que um novo obstáculo surgia, após ser constatado que o veículo era inviável para o transporte, o gigante foi transformado em um alojamento fixo perto de uma das bases principais, onde a tripulação passou alguns meses trabalhando. Devido à demanda americana em um importante conflito, o programa de exploração antártico seria cancelado pouco tempo depois, no ano de 1941, com a equipe retornando às pressas para casa e deixando o Snow Cruiser para trás, fazendo algumas sinalizações por várias estacas cravadas no gelo para evitar que ele fosse perdido. Em 1946, durante uma nova operação no continente, ele foi encontrado exatamente como havia sido deixado, e da mesma forma foi deixado novamente. Mais 12 anos se passaram e em 1958 uma nova expedição o localizou, apenas por causa das estacas que o demarcavam, pois estava coberto por alguns metros de neve. Na ocasião, o veículo foi descoberto com a ajuda de uma escavadeira. Tudo nele estava exatamente como a tripulação original havia deixado, incluindo os equipamentos e os itens pessoais. Eles então o deixaram pela última vez, provavelmente sem saber que seriam os últimos que veriam o primeiro e grande veículo do tipo a explorar a Antártida. Não se sabe se os Estados Unidos ainda tinham planos para o Snow Cruiser, mas com o tempo passando, em meados da década de 1960, uma parte da região onde ficava a base americana se desprendeu do continente antártico, algo que ocorre com certa frequência, se partindo em vários icebergs enormes que flutuaram em direção ao oceano. Um deles, que carregava destroços visíveis do acampamento, foi avistado pelos marinheiros do USS Edisto em 1963, no Mar de Ross. Passando-se mais de 66 anos, o Snow Cruiser jamais foi visto novamente. A maior probabilidade é que o derretimento do iceberg levou o veículo para o fundo do mar, o que torna a possibilidade de encontrá-lo ainda mais remota. Fato é que o Snow Cruiser, com todas as imperfeições, entraria para a história. Foi o pioneiro e serviu de aprendizado para que anos depois outros veículos de exploração antártida aparecessem, mas são temas para outros vídeos aqui do canal. E então, o que achou da história desse inusitado veículo perdido na Antártida? Se você não é inscrito, se inscreva e veja nossos outros vídeos. Até o próximo!